Você, meu parceiro, minha parceira, fã de filme de terror, esquece Invocação do Mal, A Morte do Demônio, tudo que você já viu. Porque hoje você vai conhecer a verdadeira elite dos filmes de terror, você vai conhecer A Maldição da Casa do Lago. O filme já começa então com bastante gritaria, né? Aliás, uma coisa que tem bastante nesse filme é gritaria. Eu aconselho você não assistir com volume muito alto e tá sempre com controle do lado aí pra evitar constrangimento, né? Sei lá. Vai que de repente os outros acham que você tá vendo outro tipo de filme. A cena de abertura do filme então já é a cena de um ritual, né? Envolvendo ali uma família. O filme não deixa muito claro o que tá acontecendo, mas através dessa pequena introdução a gente já começa a ver a qualidade dessa obra, né? O que a gente pode esperar desse filme maravilhoso. Depois dessa cena corta pra uma família chegando na sua nova casa, né? E essa família então são os nossos protagonistas. A Hayley, o marido dela, o Eric, e a filha do casal, a Penny. Pra variar, é uma casa enorme no meio do nada e que tá com valor bem baixo por conta de coisas que aconteceram no passado, né? Mas isso é novidade, a gente nunca viu isso em nenhum filme de terror. É certeza que vai dar bom isso daí. O que pode acontecer? O casal tá tentando recomeçar a vida, né, num novo lar, já que o casamento deles não tá indo muito bem, depois que o Eric andou aprontando, andou fazendo umas besteiras. E todo mundo sabe que é assim que funciona, né? É só mudar de casa que já era, tá tudo resolvido. Supostamente o Eric já se mudou pra essa região com emprego garantido, né, numa oficina, e no dia seguinte ele vai lá para começar no seu primeiro dia de trabalho. Só que para surpresa do Eric, ele chega lá e ele é bem recebido, né, por um gordinho bem ignorante que por algum acaso é muito parecido com Guillermo del Toro. Esse gordinho fala para ele que não foi avisado sobre nada, né, de funcionários novos ali na oficina e que o antigo dono daquela casa já tinha morrido fazia algum tempo. Então quando o Eric explica pro Guillermo del Toro que ele e a família dele acabaram de se mudar para aquela casa no lago, né? O Guillermo del Toro de forma muito simpática já fala para ele que aquela casa tava com aquele valor baixo porque os proprietários não conseguiram vender por conta de uma tragédia que aconteceu no passado. E aí o que o Eric faz com essa informação? Nada, né? Obviamente ele caga e anda, porque afinal de contas a gente tá num filme de terror. Naquela mesma noite o Eric vai para casa, né? Ele começa a dar umas fuçadas ali pelos cômodos, afinal a casa é bem grande. E aí ele chega numa parte bizarra que tem umas velas lá, tem umas fotos estranhas. E tem esse livro marrom esquisito aí, que apesar de ser muito parecido, não é uma cópia do Necronomicon lá do Evil Dead, tá? Só é bastante parecido, mas não é uma cópia. Em seguida ele vê uma pia nesse cômodo ficando cheia de suco tangue de morango, que eu desconfio que era pra ser sangue, né? Se o filme tivesse qualidade. E uma pessoa simplesmente começa a sair de dentro dessa pia. Mas é só parecido, não é uma cópia do filme Os Espíritos, tá? Não é uma cópia. Mas ele novamente acha aquilo a coisa mais normal do mundo, né? E ele simplesmente volta pra casa como se nada tivesse acontecido e não fala porcaria nenhuma pra esposa. Depois de colocar a filha pra dormir, o casal vai dar aquela brincada básica, né? Brincadeiras educativas. Mas eles são interrompidos porque o Eric vê uma figura andando no corredor e em seguida escuta um barulho vindo do quarto da filha. Porque todo mundo sabe que é assim que funciona, né? O capiroto ele não se contenta só em ser invasor de propriedade, ele tem que ser empata foda também. Mas quando o Eric vai até o quarto da filha dele pra ver o que tá acontecendo, a menina tá deitada normalmente lá. E no fim das contas não foi nada demais. A não ser pelo fato de que quando o Eric vira as costas e sai do quarto, a menina começa a falar com uma figura invisível, dizendo pra ele que vai guardar segredo e que o pai dela não viu ela ali. No dia seguinte, a menina chega na mesa, né, pra tomar o café da manhã e ela tá carregando uma boneca horrorosa. E quando os pais perguntam, ela fala que ganhou do Smith. Smith de quê? O Smith é aquela figura imaginária que a menina estava conversando lá no quarto na noite anterior. A Hayley convida a melhor amiga dela para visitar, para conhecer a casa nova, né? E enquanto elas estão dando uma volta lá pelo lago, a amiga dela começa a questionar bastante a decisão dela de ter voltado com o Eric depois de tudo que ele aprontou. Então a Hayley fala que ele mudou, que ele vai melhorar, todo aquele papo, mas a amiga continua batendo bastante nessa tecla. A mulher simplesmente fica inconformada porque a amiga voltou com o cara. E guarda essa informação. À noite a Hayley vê a filha dela falando sozinha de novo no quarto, mas dessa vez dá para perceber nitidamente que tem uma segunda pessoa ali. Mas a Hayley continua achando isso normal porque isso é um filme de terror, né? E aí quando ela chega e vê que a filha tá falando sozinha, ela começa a falar pra filha que aquilo não é real, que ela tem que parar com aquilo, e a filha dela simplesmente xinga ela e manda ela calar a boca. Mano, se fosse eu na minha infância fazendo isso, eu teria virado um espírito. Depois, enquanto tá andando pela casa lá, a Hayley encontra um Necronomicon de baixo orçamento jogado no chão, e ela simplesmente acha uma boa ideia começar a ler as capirotices que tá escrito no livro ali, em voz alta, como se ela estivesse lendo uma poesia. E essa cena é muito boa, porque enquanto ela tá lendo as capirotices lá do livro, o Eric tá no outro quarto da casa, né, se debatendo na cama, dando um show de atuação. Na moral, quem é Leonardo DiCaprio? Assustada com o conteúdo que viu naquele livro, né, a Hayley decide chamar a melhor amiga dela no meio da noite pra ir na casa dela de novo e as duas fazerem umas pesquisas. Só que além dela mandar a amiga dela entrar pela porta dos fundos da casa, ela fica toda hora mandando a mulher fazer silêncio pra não acordar o marido dela. Isso é melhor amigo ou é amante, velho? Depois você quer falar do Eric, né? Então lá, enquanto elas estão dando um Google maroto na história daquela casa pra poder tentar entender o que aconteceu, elas começam a encontrar algumas informações e descobrem que aquela casa, na verdade, foi palco de um massacre, já que no passado, um cara ficou perturbado por vozes malignas, né, de supostas entidades, e teria tirado a vida da família dele inteira e também a própria vida em prol de um ritual. A Hayley interrompe a leitura, né, interrompe aquela pesquisa, porque ela diz que acha aquilo muito pesado pra ficar escutando. Nem parece que 5 minutos atrás estava lendo um livro do capiroto como se fosse poesia, né? Mas se tá muito pesado ficar lendo sobre assassinatos, sobre a história da casa, a amiga dela tem uma ideia bem melhor e bem mais tranquila. Pegar um tabuleiro Ouija pra tentar fazer contato com os espíritos.
E a ideia da amiga dela é simplesmente genial. Ela fala o seguinte: é só você pedir com educação para os espíritos que eles saem da sua casa. Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Invocação do Mal era para ter só um filme, não precisava ter 4. De certa forma o tabuleiro funciona, né? Elas conseguem fazer contato com as entidades e a gente tem essa maravilhosa e assustadora aparição de uma mulher gritando com a cara cheia de pó branco. Na manhã seguinte, o Eric vai usar o banheiro e ele simplesmente mija sangue. Não é que saiu um pouco de sangue, ele mija 100% sangue. E aí você vai falar, mas ele foi no médico, né, como uma pessoa normal. Não, ele foi trabalhar. Normal, isso acontece todo dia, né? No meio do dia lá no trabalho, na oficina, o Eric é possuído pelo capiroto e acaba assassinando o Guillermo del Toro, batendo a cabeça dele contra o carro. E aí a gente tem essa cena maravilhosa, né, desse sangue falso hiper mega realista. O casal tem a brilhante ideia de dar uma saída pra jantar, né, pra esparecer as ideias e deixar a filha sozinha com a mulher completamente desconhecida de babá dentro da casa, onde tá acontecendo um monte de coisa esquisita. Isso que eu chamo de pais exemplares. Depois de 5 minutos tomando conta da menina, a babá se estressa porque a menina não para de falar com o espírito. E aí a babá simplesmente acha de bom tom contar pra menina toda a história dos assassinatos que aconteceram naquela casa antes de botar ela pra dormir. Onde foi que vocês arrumaram essa mulher pra ser babá? Era mais seguro ter deixado a menina com Michael Myers do que ter deixado com essa louca aí. Depois de colocar a menina pra dormir, da maneira mais tranquila possível, né? Não demora muito e a babá também vai de arrasto. Depois dela ser perseguida por esse bicho aí que a produção fez com R$5 na papelaria do seu Zé e por esse véio esquisito que parece aquele meme do Facebook. Detalhe que o véio tá pelado. Aliás, uma coisa que mais tem nesse filme é gente pelada. Tudo corre bem no jantar ali, tranquilo, mas quando o casal chega, eles se deparam com a menina sozinha e em estado de completo pânico, chorando no chão do quarto. Então o Eric fica muito puto, começa a culpar a Hayley, né, por aquilo tá acontecendo, alegando que a Hayley contratou uma babá só pra fazer um teste de fidelidade ali com o Eric, e ele já demonstra uma mudança de comportamento, sendo bastante agressivo com a mulher de um jeito que ele não tinha sido antes. Então a Hayley, percebendo que tem alguma coisa errada ali, né, aliás, o marido dela pode até ser pulador de cerca, mas agressivo ele nunca foi. Então ela decide chamar a Márcia Sensitiva Britânica pra ir lá na casa dela no dia seguinte pra averiguar o que tá acontecendo. Só que a Márcia chega na casa e não demora nem 3 minutos pra ela se assustar com a figura do velho do Facebook pelado e outra pessoa pelada no banheiro. E aí ela sai correndo sem dar explicação de nada. Era só o que faltava agora, além de babá que não sabe cuidar de criança, sensitiva que tem medo de fantasma. Essa Hayley não consegue acertar simplesmente uma contratação na vida dela. Já dá pra ela trabalhar na diretoria do Inter, né? O Eric continua agindo bastante esquisito e aí a Hayley tem outra ideia brilhante. Deixar o cara que tá agindo esquisito, a filha e a melhor amiga sozinhos em casa, enquanto ela vai atrás da Márcia Sensitiva Britânica pra tentar entender o que aconteceu. E aí, nesse meio tempo, onde o Eric, a filha e a melhor amiga estão sozinhas na casa, a gente tem o maior plot twist da história do cinema, que é o quê? Simplesmente a amante do Eric esse tempo todo era a melhor amiga dela. Na igreja, a Márcia Sensitiva surpreende todos os fãs de filme de terror, né, com uma coisa que a gente nunca viu em filme nenhum, que o espírito daquele cara que fez o sacrifício na casa tá tentando usar o Eric pra dar continuidade e fazer a mesma coisa com a família dele. Não é uma cópia de Terror em MTV, tá? Enquanto o clima tá esquentando lá entre o Eric e a amiga talarica da Hayley, ele tem outro surto e começa a atacar ela e a filha. A amiga da Hayley tenta se esconder do Eric, né, mas ela não consegue, ela não para de fazer barulho e entregar toda hora onde ela tá. Engraçado que pra ser talarica ela sabia ser bastante discreta e esconder bem, né? A Hayley chega em casa, se depara com toda aquela cena e entra numa luta com o Eric, onde tem uma sequência de cenas maravilhosas, né, como por exemplo essa, dele arrombando uma porta que já estava aberta. Enquanto tá tentando fugir lá pela floresta, a Hayley encontra a amiga dela quase morta já, né? E ela continua tentando fugir, mas ela também acaba sendo alcançada e pega pelo Eric, que apaga ela e leva ela pra dentro da casa. Quando ela acorda do desmaio, ela se depara com a filha dela saindo do quarto, né? Mas ela percebe que a menina tá totalmente pálida e gelada, o que quer dizer que ela também já foi de arrasto. Então o agora espírito da filha dela fala pra ela, né, que só ela pode ajudar os espíritos daquelas crianças ali a se libertarem e que pra fazer isso ela tem que finalizar o Eric. Uma coisa que a Hayley reluta bastante, né? Mas depois de muita dificuldade, ela acaba fazendo. E dá uma olhada no naipe desses bichos. Esse filme é totalmente um trabalho escolar feito por adolescente. Se falar que custou mais de 25 libras pra produzir isso aí, pode ter certeza que foi lavagem de dinheiro. Porque a coisa mais cara usada nesse filme foi a garrafa de pinga que o roteirista bebeu antes de escrever. Os caras tinham 25 pila pra gastar na papelaria do seu Zé, um monte de gente disposta a ficar pelada no filme e um sonho. Mais nada. Depois que a Hayley consegue finalizar o Eric ali com muito sacrifício, com muito custo, as assombrações da 25 de março finalmente podem descansar em paz, né? E aí o dia amanhece e o filme encerra com elas dando esse sorrisinho de aprovação pra Hayley e indo embora na floresta. Só que não, porque depois disso o tempo avança em 9 meses e a gente vê a Hayley ainda morando na casa, possuída pelo capiroto e dando a luz de uma banheira, lá naquele mesmo cômodo onde o Eric tinha visto a pia de sucutanga. E eu esqueci de mencionar, mas uma certa cena mostra ali a Hayley fazendo um teste de gravidez que dá positivo, né? E a gente pode presumir que esse bebê que tá vindo é fruto de coisa ruim, já que a Hayley acabou participando de brincadeiras educativas ali com o Eric, enquanto ele estava possuído pelo velho Facebook. Então no final acaba deixando essa ponta aberta aí, que graças a Deus não resultou no segundo filme. Aliás, eu duvido muito que eles tenham conseguido arrecadar aquelas 25 libras lá, que eles gastaram no orçamento da papelaria, né? Então a continuação acabou não acontecendo. O que é muito triste, né? Porque é uma obra super original, com uma história nunca vista antes, uma maquiagem e efeitos práticos aí de dar inveja em Invocação do Mal, e atuações dignas de Oscar. Então comenta o que você achou desse filme nota 10 e tamo junto.